Paz irmão, paz irmã, amigo, amiga que me assiste. Hoje, ao nos depararmos com esta lição bíblica da Escola Bíblica Dominical, nós seremos conduzidos pelo tema A Promessa de Proteção Divina, inspirados pelo Salmo de número 91, onde o Senhor promete enviar os seus anjos para guardarem a todos os seus escolhidos em todos os seus caminhos. Abordaremos as dimensões dessa proteção que Deus nos oferece e oferece aos que vivem uma vida de fidelidade à sua palavra. Como sempre, dividiremos a nossa lição em 3 tópicos. Exploraremos a proteção espiritual contra o inimigo, a maravilhosa proteção que advém de um relacionamento com Deus e as promessas de vitória que Ele nos assegura. Que esta lição renove a nossa fé e a nossa confiança em Deus, que é o nosso escudo e refúgio em tempos de aflições. Bendito seja o nome do Senhor. Então vamos lá? Paz irmão, paz irmã, eu sou o evangelista Rubenson Mundel e nós estamos estudando nesse trimestre as promessas de Deus. Confie e vivam as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Chegamos hoje, então, à lição de número 10, que data do dia 8 de dezembro de 2024, que também já é o dia da Bíblia. E eu deixo aqui, então, a minha ponderação ao dia da Bíblia. E a 10ª lição traz por título A Promessa de Proteção Divina. O nosso texto áureo está em Salmo 91:11, que diz: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. A nossa verdade prática: Deus promete sua divina proteção a todos os que são fiéis à sua palavra. A nossa leitura bíblica em classe está em Efésios, capítulo 6, do verso 10 ao verso 17, e Salmo de número 91, do verso 1 ao verso 8. Vamos concluir essa parte introdutória. Nessa lição, tomamos Efésios 6 e Salmo 91 para estudar a promessa de proteção que Deus faz a seu povo diante das investidas do maligno contra as nossas vidas. Assim, ao longo das Escrituras, o inimigo que se apresenta contra nós não é um ser humano, mas um ser espiritual. E Paulo vai dizer que a nossa luta, meus irmãos, não é contra carne e nem contra sangue, mas a nossa luta se dá nas regiões celestiais. Então a nossa luta, a nossa batalha não está nesse plano, não está nessa terra, mas a nossa luta, a nossa batalha, os nossos embates e os nossos combates estão nas regiões celestiais. Continuando, por isso, a nossa batalha não é contra carne e nem sangue, mas contra Satanás e seus demônios. Uma vez que estamos num relacionamento verdadeiro com Deus, por meio de seu Filho, não precisamos temer o maligno, pois o Senhor nos disponibiliza armas espirituais para sermos vencedores em Cristo Jesus. E já está aí, então, o resumo prático, claro, objetivo da nossa parte introdutória, e eu já quero adentrar contigo os nossos tópicos e subtópicos e, como sempre, resumi-los de uma forma que a gente consiga usar as instruções e o ensinamento na nossa vida cotidiana. Vamos em frente? Tópico 1, proteção espiritual contra o inimigo. O tópico 1 ele tem 3 subtópicos. O primeiro deles, proteção contra o inimigo. Há uma batalha espiritual em que o cristão está diretamente envolvido. Nessa batalha, o diabo é o nosso inimigo. Para enfrentá-lo, a Bíblia nos apresenta algumas diretrizes
indispensáveis. O capítulo 6 da epístola do apóstolo Paulo aos Efésios revela alguns ensinamentos muito importantes. Ele nos descreve as hostes espirituais da maldade e, ao mesmo tempo, quais armas o Senhor Deus nos disponibiliza para a nossa proteção. A nossa batalha é espiritual e é exatamente o que eu já vinha falando na parte introdutória. A nossa batalha não é nesse plano, não está nessa linha aqui horizontal, mas está na vertical, aonde a nossa batalha é contra hostes da maldade, é contra principados, é contra potestades, é contra demônios. A nossa batalha, irmão, querido, amigo, não é contra nenhuma pessoa, mas a nossa batalha é contra as hostes espirituais da maldade, e Deus nos dá ferramentas para combatermos no terreno espiritual. Um texto importante, Salmo 121, verso 5, que diz: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O que esse versículo destaca é o papel constante de Deus como protetor, como sombra à nossa direita. Ele está sempre ao lado do fiel, do crente, do seu servo, do seu filho, pronto para defender contra as investidas do inimigo. Então, para passarmos em frente e irmos adiante, eu resumiria o subtópico 1 como: irmão, busque em Deus armas, busque em Deus estratégias para combater no plano espiritual. Vamos em frente. Subtópico 2, os inimigos espirituais em Efésios. Em Efésios 6, o apóstolo Paulo nos mostra que os nossos inimigos são espirituais. No finalzinho, vai dizer assim: Satanás e seus demônios desenvolvem estratégias para tentar deter o avanço da igreja. E é exatamente assim que funciona. O mundo espiritual, meu irmão, ele é muito bem organizado. E Satanás tem seus demônios para combater o avanço, o progresso da igreja. E de todos aqui, os demônios e potestades e principados que o apóstolo vai citar, eu quero, para a gente ganhar tempo, destacar pelo menos 4, para a gente entender do que se trata. O primeiro que eu quero destacar são os principados. Esses principados são forças malignas com autoridade territorial e funcional, exercendo poder sobre áreas e grupos específicos. O segundo que eu destaco aqui são as potestades. Potestades, esse termo sugere a habilidade ou capacidade desses espíritos para influenciar diretamente as ações e pensamentos das pessoas e para engendrar resistência contra a fé. Essa é a área de atuação das potestades. O terceiro que eu quero destacar aqui são os príncipes das trevas deste século. Esses príncipes são, segundo a tradição bíblica, demônios de alto escalão, responsáveis por estabelecer e expandir o controle das trevas na sociedade, conduzindo as pessoas à rebelião contra Deus e afastando-as da verdade. Para não ficar muito longo o subtópico 2, eu quero destacar apenas mais um, que é o quarto, são as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso indica que há um exército de demônios que ocupa uma esfera espiritual e não física, e tem o objetivo de destruir a fé dos crentes, a unidade das igrejas e a pureza do ambiente de adoração. Então perceba como as forças das trevas, como os demônios são organizados, e cada um desses tipos atuam contra uma área específica. E para a gente vencer, para a gente prevalecer, a gente precisa mais do que nunca, querido irmão, irmã, amigo, amiga que me escuta, de 3 armas, principalmente oração, jejum e a
palavra de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, ore a Deus, consagre ao Senhor e te apegue à palavra de Deus, porque você prevalecerá nessa batalha. Glória a Deus. Vamos em frente. Subtópico 3, as armas espirituais do crente. Para enfrentar as poderosas hostes espirituais da maldade, temos uma armadura espiritual providenciada por Deus, que está descrita em Efésios 6. Uma armadura constituída pelas seguintes armas espirituais. Primeiro, a verdade, uma arma poderosa contra a mentira do diabo. Segunda, a couraça da justiça, uma vestidura que protege o crente dos golpes mortais das tentações do maligno. Terceiro, a preparação do evangelho da paz, o evangelho de Cristo para que o crente vença o diabo como Jesus o venceu. O escudo da fé é a quarta, uma proteção do servo de Deus contra os dardos inflamados do maligno. Quinto, capacete da salvação, uma convicção profunda da salvação em Cristo. Sexto, espada do Espírito, uma poderosa arma de ataque contra os ataques do maligno. Essas armas espirituais nos mostram que, na batalha em que nos encontramos, não podemos lutar com a nossa própria força. Irmão, não é pela força do teu braço, não é pela tua boa oratória, pela tua boa dicção, não é pelo teu bom sermão, não. É pela oração, é pelo jejum, é pela palavra de Deus, é pela misericórdia do Senhor que a gente vence, que a gente avança, que a gente está de pé, que a gente ainda está firme na igreja. Não é porque somos bonzinhos, muito pelo contrário. O nosso velho homem está aqui dentro, louco para sair. Mas se não for o jejum, a oração, a consagração e a leitura da palavra, a gente pode se machucar e se ferir nessa batalha. Para concluirmos o tópico 1, um texto segunda carta de Paulo à igreja de Tessalônica, capítulo 3, versículo 3, que diz: mais fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno. O que esse texto está nos dizendo é que Deus é fiel e protege o seu povo do diabo. Ele reafirma mais uma vez a verdade de que ele não nos deixa desamparados contra os nossos inimigos espirituais. Eu repito o texto: mais fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno. Que essa proteção, que esse livramento venham sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus negócios, e que a boa mão do Senhor te favoreça. Glória a Deus. Então já está aí o resumo prático, claro, objetivo, com aplicações para a nossa vida, casa, família e ministério do tópico 1. E eu já quero avançar contigo. Tópico 2, a maravilhosa proteção de Deus. O tópico 2 também tem 3 subtópicos. O primeiro deles, a proteção de quem se relaciona com Deus. O Salmo 91 revela a proteção divina para os que se relacionam com Deus e andam em sua presença. É um salmo que afirma que Deus oferece descanso para a alma que se relaciona com Ele. Dessa maneira, o nosso relacionamento com Deus é de confiança e por isso Ele nos livrará do perigo, da insegurança e nos dará a proteção. Nos períodos de intensas batalhas espirituais, contar com a proteção divina serve de consolo e segurança na hora da provação. E eu vou além. Querido irmão, querida irmã, imagina se não fosse os livramentos do Senhor, aonde nós não estaríamos, ou melhor dizendo, nós estaríamos nesse momento, se não fosse Deus nos livrar daquele acidente, daquele assalto, daquele sequestro, daquela bala perdida. Quem sabe tu diga: mas irmão, eu nunca passei por isso. Quem sabe você nunca viu, mas os livramentos do Senhor são diários sobre a nossa vida, e só estamos aqui porque Ele tem
nos guardado. Um texto interessante, Salmo 34:7, que diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem para os livrar. Glória a Deus. Vamos em frente. Subtópico 2, Deus, o nosso refúgio e fortaleza. No versículo 4 do Salmo 91, duas expressões chamam a atenção. A primeira, abre aspas, o laço do passarinheiro. Trata-se de uma referência aos ardis do maligno para elaborar ciladas contra os servos de Deus. O apóstolo Pedro nos lembra desse perfil estratégico do maligno ao escrever que, abre aspas, o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. O que o apóstolo está dizendo é que ele está ao nosso derredor, bramando como se fosse um leão. Primeiro, duas verdades aqui importantes. O diabo não está ao nosso redor, ele está ao nosso derredor, porque ao nosso redor, ao nosso lado, está o anjo do Senhor, que acampa ao nosso lado, e o diabo está ao nosso além dessa fronteira. Segunda verdade, o diabo não é um leão, não. Leão é o nosso Senhor, o leão da tribo de Judá. O diabo está ao nosso derredor, bramando, como se fosse um leão. Não é. Leão é o nosso Senhor, o leão da tribo de Judá, que te guarda, que te abençoa, que te livra, que te protege. Bendito é o nome do Senhor. Continuando, outra expressão é peste perniciosa, que se refere à proteção contra enfermidades malignas que ceifam muitas vidas. A bênção da cura divina foi assunto de uma lição nesse trimestre, e por meio de Jesus Cristo, ela continua disponível a quem crê, e falamos exatamente sobre cura divina já dentro desse trimestre. Hoje nós estamos na 10ª videoaula e as 9 primeiras estão aqui no meu canal do YouTube, agrupadas numa playlist para facilitar a tua busca, a tua procura. Então, se porventura tu não assistiu alguma das videoaulas anteriores, assista todas as videoaulas, porque uma vai linkando com a outra e todas para o desenvolvimento e compreendimento do trimestre. Seguindo ainda, assim mesmo passando pelo laço do passarinheiro e pela peste perniciosa, temos em Deus o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Por isso, não seremos abalados. E aonde diz isso? Salmo 46:1. Lá tem essa referência, que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Só isso, irmão? Claro que não. O texto continua dizendo: socorro bem presente na hora da angústia. Então, na hora da angústia, na hora que você estiver desanimado, na hora que todo mundo te virar as costas, na hora onde você não encontrar mais saída, ali estará o Senhor como teu refúgio, tua fortaleza e o teu socorro bem presente na hora da angústia. Você pode glorificar a Deus, você pode, quem sabe, levantar a sua mão e bendizer o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos em frente. Subtópico 3, a onisciência de Deus. O Salmo 91 apresenta a Deus como o onipotente, aquele que é o todo-poderoso. Essa é a base doutrinária para a proteção divina, que ao longo da Bíblia é desenvolvida e ensinada. A onisciência de Deus, representada na palavra Altíssimo, revela-nos um Deus que nos guarda, nos protege e nos livra do mal. No livro do profeta Isaías está escrito que, desde o poente ao nascente do sol, o Espírito do Senhor arvorará a sua bandeira contra o inimigo. Nesse contexto, podemos ter segurança em Deus de que nenhuma estratégia maligna ou do maligno
prevalecerá contra os que estão guardados sob a sua proteção. E eu destaco aqui essa questão do proteção, do guardado, do Deus Todo-Poderoso, do Deus que é uma fortaleza, do Deus que é onipotente, do Deus que é altíssimo, do Deus que tem um braço de ferro, um braço forte, um braço poderoso, um braço que não é de carne. Querido irmão, se não for a proteção de Deus, se não for Deus nos guardar, se não for Deus nos proteger, nós não temos chance nessa batalha. Se não for a infinita misericórdia de Deus, nós não temos como combater contra os nossos inimigos. A Bíblia diz que se não fossem as misericórdias do Senhor se renovar sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, nós não estaríamos aqui. Então esse Deus protetor, poderoso, altíssimo, todo-poderoso, esse Deus que tem um braço que não é de carne, é Ele quem nos protege das ciladas do diabo. O texto, ora em questão, Salmo 91:9, vai dizer: porque tu, Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a minha habitação. Querido irmão, querida irmã, querido amigo, querida amiga que me escuta, que me assiste, que está comigo aqui, busque ao Senhor, clame ao Senhor, consagre ao Senhor, porque a única maneira que nós temos para sermos vencedores nessa batalha, nessa guerra, nessa luta, nesse combate, é se a boa mão do Senhor estiver sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos. Irmão, nós temos braço de carne, a nossa força é pequena, o nosso intelecto é limitado, mas Deus tem braço forte. Deus é todo poderoso. Coloca nele a tua confiança. Lança sobre ele a tua ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Você pode tributar a ele uma palavra de adoração, uma palavra de louvor, uma palavra de gratidão. Glória a Deus. Então já está aí o resumo prático, claro, objetivo, com aplicações para nossa casa, vida, família e ministério do tópico 2. E eu já quero avançar contigo. Tópico 3, promessas e proteção. O tópico 3 também tem 3 subtópicos. O primeiro deles, os inimigos serão derrotados. Ao longo da história, muitos inimigos têm se levantado contra os planos de Deus para a sua igreja. Contudo, há uma promessa gloriosa relacionada com a doutrina das últimas coisas, em que todo império, potestade e força que operam para o mal serão aniquilados. E quem fará isso? Quem derrotará tudo isso? É o Senhor, é o nosso Cristo, é o amado da nossa alma. Êxodo 14:14 vai dizer: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. O que esse versículo diz, o que esse texto nos diz, é que Deus promete combater em nosso favor, garantindo-nos a vitória e a derrota dos inimigos, sem que a gente precise lutar nessa batalha. Então, meu irmão, é o Senhor quem peleja por ti, é o Senhor quem luta por ti, é o Senhor quem batalha no nosso lugar. E o que a gente precisa? A gente precisa adorar a esse Deus, a gente precisa bendizer a esse Deus, a gente precisa a todo momento tributar a Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração. Querido irmão, é Deus quem peleja por nós. Te alegra,
te anima, não te abate, não te amedronta. Deus pelejará por nós. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos em frente. Subtópico 2, segurança e vitória para os que temem ao Senhor. Hoje, em nossa vida cristã, podemos esperar segurança e vitória em Deus. Por isso, devemos orar ao Senhor buscando proteção antes de sair de casa para realizar as nossas tarefas, antes de resolver algum negócio, antes de realizar alguma viagem. Irmão, parece tão natural, parece chover no molhado, parece falar o que todo mundo já sabe, mas, querido irmão, a gente tem perdido a prática da oração. A gente nota que muitos irmãos não oram mais pelo alimento. A gente nota que muitos irmãos não oram mais quando vão fazer uma viagem, quando vão sair de férias, quando vão pegar o carro e se deslocar de uma localidade para outra. Irmão, tudo que tu vai fazer, consagre ao Senhor. Peça a bênção de Deus e peça para Deus estar na tua frente e as coisas darão certo. Não te esmere na força do teu braço. Não te esmere no teu conhecimento, no teu dinheiro, no teu patrimônio. Não. Te esconda em Deus. Peça a proteção de Deus. Peça a bênção do Senhor. Porque o Senhor é quem cuida da nossa vida. Jeremias 17:7 vai dizer: bem-aventurado é o homem que confia no Senhor. Que a nossa confiança possa estar somente, única e exclusivamente no Senhor. Salmo 20 vai dizer: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O nosso Deus é quem cuida de nós. O nosso Deus é quem zela pelo seu povo. Glória a Deus. Vamos em frente. Subtópico 3, a abrangência da proteção de Deus. Deus é onipotente, tem todo o poder em suas mãos. Deus é onipotente, não está preso ao tempo e nem ao espaço. Nesse sentido, à luz dos textos que estudamos nessa lição, Efésios 6, Salmos 91, Deus é apresentado como aquele que protege o seu povo. Em muitas outras passagens bíblicas, ele é apresentado como aquele que domina sobre tudo e sobre todos. Esse é o nosso Deus, o Deus onipotente, o Deus que tem todo o poder, o Deus que não está limitado a um espaço geográfico, ao Deus que não está limitado ao tempo, ao hoje, ao amanhã ou somente ao ontem. O nosso Deus é, o nosso Deus será, o nosso Deus era. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O nosso Deus já está no nosso amanhã, já está no depois da curva. O nosso Deus já está preparando um dia de amanhã para a nossa vida. Então, meu irmão, confie no Senhor, porque o nosso Deus é quem sabe o que é melhor para a nossa vida. Um texto importante, Josué, capítulo 1, versículo 9, que diz: onde quer que fores, eu irei, e nunca te desampararei. Olha que promessa linda, olha que promessa maravilhosa. Continuando ainda, por isso, a promessa de proteção divina abrange a nossa vida e toda a nossa família. Onde estivermos, a bênção protetora de Deus se fará presente. Ele é poderoso para fazer cessar as guerras, desfazer as contendas e trazer calmaria sobre a nossa vida. E eu destaco aqui sobre a questão das guerras. Irmão, não somente as guerras entre nações, entre povos, mas principalmente as nossas guerras internas. Ele é poderoso para desfazê-las. Ele é poderoso para acalmar a nossa alma. Ele é poderoso para trazer tranquilidade sobre a nossa vida.
confie no Senhor, busque ao Senhor, se entregue ao Senhor e lance, assim como diz Pedro, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. E um texto para concluirmos a lição de número 10 está em Hebreus capítulo 13, versículo 5, que diz: porque Ele disse, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Bendito seja o nome do Senhor. Esse é o Deus que tu serve. Esse é o Deus que tu entregou a tua vida. Esse é o Deus da tua salvação. Um Deus que não te deixa. Um Deus que não te abandona. Um Deus que não te desampara. Um Deus que é teu refúgio, é tua fortaleza, é teu socorro bem presente na hora da angústia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Você pode bem dizer ao Senhor? Você pode bem dizer ao Deus da tua vida? Glória seja dada ao nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, amigo, amiga que me assiste, que me acompanha, mais uma vez, que alegria, que satisfação poder estar mais uma semana aqui contigo. Se possível, deixa a tua mãozinha no like aqui nessa videoaula. Se possível, deixe um comentário abaixo dessa videoaula. E também, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no meu canal do YouTube. E, mais uma vez eu te digo, está aqui numa playlist agrupada todas as videoaulas desse trimestre. Se porventura você não assistiu alguma, aproveite esse momento, assista a todas elas. E também, na próxima semana, estaremos aqui mais uma vez com a 11ª videoaula. Querido irmão, querida irmã, amiga, amigo que me assiste, o desejo da minha alma é que Deus abençoe a tua vida, é que Deus abençoe a tua casa, é que Deus abençoe a tua família, é que Deus abençoe a obra das tuas mãos e aonde você botar o pé, que Deus te dê por herança. Até a próxima videoaula, graça e paz.